e 2MTV. O seu mundo infinito. Boa tarde, Angola. Boa tarde, Moçambique. Boa tarde para si que tem acompanhado o nosso programa através do nosso canal do YouTube 2MTV. O programa Melhor da Tarde já está no ar, sim, para garantir a sua felicidade e levar até si muita diversão. Hoje o programa está assim super recheado. Garantimos boa música, dança e convidados fantásticos. Eu sou a Formosa Luís, estarei com vocês de segunda a sexta-feira, das 14 até bem pertinho das 15 horas, para levar do melhor do entretenimento até o seu lar. Convido a si, caríssimo telespectador, a seguir as nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Twitter. É só escrever a 2MTV com a letra maiúscula para poder nos encontrar. Sigam também o nosso canal de YouTube, a 2MTV, para receber todas as novidades que se passa aqui no seu programa favorito. Hoje vamos falar sobre a delinquência juvenil. Olha, eu fiquei séria, fiquei mesmo séria. Delinquência juvenil. Ó, jovem, por favor, vamos parar com isso, já? Pega mesmo um sapato, engraxa, vira cobrador, vira lotador, para de fazer a criminalidade, para de estar a roubar as pessoas, que é isso, Mas por agora mesmo é o momento de darmos música para aquecer com as suas tardes. Vamos à música agora com o Jimmy. Por favor, Jimmy, canta para nós. Os Joaquim me mandaram dá duas vezes. Os Joaquim me mandaram dá duas vezes. Os Joaquim me mandaram dá duas vezes. Os Joaquim Boçanga da família me mataram. Os Joaquim Boçanga da família papai. Diplomático que tinha paca na família, me mataram naquele tio que tem a pemba. E a minha solana não teria boa vida se não fosse um gaúcho da família que mandaram Joaquim na panela. Ana tentou se formar na Rússia, me mandaram na Maiongola. Antônio tentou ser piloto, me mandaram na Maiongola. Babau, sabe, eu quero Boçanga da família, me mataram. Eu quero Boçanga da família, babau, passou na França, passou na China, foi fazer medicina na Cuba, só voltou na mãe África, Angola lhe recebeu o Pemba, ai Pemba,
chora dia a dia pela dor dos seus filhos. O domingo que era doutor, que salvava muita vida, dolida no caixão, e a Bete só chorar. Ai, papai, me mandaram pra lá, 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 me mandaram pra lá. Eu já tive me mandaram pra cá, nas tuas pernas. Eu já tive me mandaram pra cá, nas tuas pernas. Que música maravilhosa do Chime! Lá tiraram tala. A outra mesmo que saiu de longe, hã? Se formou bem, para vocês lá tirarem tala. Não fica com inveja da outra. Forma-se também. O outro que ajudava a família, lá tiraram tala. Por quê? Onde é que está então o amor ao próximo, minha gente? Olha, vamos dar sequência à nossa conversa, vamos entrar agora para o nosso debate. Vamos falar sobre a delinquência juvenil. Os nossos convidados já estão aqui no estúdio, eles que vão abordar mais sobre este tema. Vamos sentar agora ao lado deles. Boa tarde e sejam todos bem-vindos. Boa tarde, Formosa. Eu tenho aqui o Dr. Chano Moreira, é isso? Exato. Seja bem-vindo e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. E temos também o Sr. Francisco Paciente, é isso? Obrigado. Seja bem-vindo e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Pelo convite. Olha, vamos falar sobre a delinquência juvenil. Falando sobre a delinquência juvenil no país, quais são as causas da delinquência? Prontos, respondendo a esta questão, gostaria de mergulhar no pensamento dos grandes clássicos da criminologia. Eles dizem o seguinte: por mais estudos que se façam, teorias que se desenvolvem ou que se aplicam, a criminalidade é um dos fenômenos que não tem conserto em qualquer sociedade. Qualquer um de nós pode cometer crime. Exato. Isto significa que as motivações podem não ser sociais. É importante ligarmos aqui os fatores biológicos, psicológicos e sociais. Só assim poderemos compreender aquele que pode ser a grande motivação da criminalidade no país. Sr. Francisco, tem a honra. Bem, na verdade, concordando aqui com o ilustre Chano, eu gostava de olhar mais na perspectiva social. Na verdade, a criminalidade ou a delinquência, estamos a falar da delinquência juvenil, eu gostava de fazer uma citação da doutora Encarnação Pimenta, que diz que as pessoas não nascem criminosas, ou seja, as pessoas não nascem boas ou más. As pessoas são feitas do meio. O meio é que vivemos é que transforma pessoas de um potencial delinquente ou de uma pessoa que, do ponto de vista social, aceitável. Desculpa, só, Sr. Francisco, olha só para nossas câmeras. Muito bem. Na verdade, a criminalidade, ou seja, a delinquência, perdão, a delinquência juvenil está muito ligada ao comportamento humano, ao comportamento das pessoas. Nós colocamos a questão da delinquência muito mais na perspectiva dos jovens e adolescentes, mas, na verdade, a delinquência é causada por adultos. O comportamento dos adultos é que torna os jovens e os adolescentes delinquentes. Hoje temos adultos que não têm atenção com os filhos, temos políticos que desviam bens públicos, bens que deviam fornecer às creches, deviam dar à saúde, deviam dar espaços para a educação infantil. E esse comportamento de delinquente é que faz com que os jovens e adolescentes também enveredem por esta ação. Por falta também o nosso das comportamento, escolas. A falta de escola, a desestruturação familiar, tudo isto concorre para as causas da delinquência.
Alguns jovens, eles dizem que por falta de emprego faz-se com que eles também inclinam-se na delinquência. Ora, Isto é verdade? Muito bem. Dizer que é verdade, diria que sim, é verdade. Mas é importante que eu fundamente o seguinte. Dizia anteriormente que é importante ligarmos fatores biológicos, psicológicos e sociais. Por quê? Porque há casos que estão na gênese. A biopsicologia ou antropologia criminal estuda a gênese do crime. Fala-se que filhos de pais criminosos têm tendência de serem criminosos por causa de quê? Os filhos estão a acompanhar os pais, conhecem os pais. Outro, sim, é os estudos que se foi feito por intermédio de Goring em 1913, onde comparou amostras de gêmeos, os gêmeos monozigótico e dizigótico. Os monozigóticos são gêmeos idênticos que desenvolvem nas mesmas placentas. Então, estes indivíduos, se um entra para o crime, há probabilidade de arrastar o outro também. Estudou-se também aqui a questão dos fatores psicológicos, os transtornos mentais. Falo aqui a questão da ansiedade, a depressão endógena ou a depressão com sentimentos psicóticos, a própria esquizofrenia paranoica, em que o indivíduo tem alucinações e delírio. Se o indivíduo tiver alucinações de que alucinações são presenças sem objeto, ou seja, o indivíduo pode ver arma enquanto não é arma. E ele pode reagir em função do medo que vai ter. Como justificar casos de pessoas com perturbações que matam repetidamente, 23 facadas, 20, 30 tiros no mesmo corpo? Então diria que, por esta razão, eu levantei o fenômeno biológico e psicológico. Agora, nos fatores sociais, concordo claramente com Francisco, quando disse no pensamento de Alberto Bandurra que os criminosos não nascem criminosos, tornam-se criminosos em função dos meios sociais. Exatamente. E quais são os fatores sociais que incentivam a criminalidade? Disse muito bem a falta de escolas. Nós temos bairros que não existem escolas. Se existem, é privado e só tem até um nível que é até o ensino primário. Exatamente. Há estudantes que têm que se deslocar de um sítio para o outro. Falo concretamente do bairro Capintão, em que só tem uma escola pública. Sério? É abismal para um grosso de população que lá reside. Exatamente. Para não falar daqui do bairro daqui da Cacoaco, Paraíso, lá mais a colar outros bairros que eu aqui esqueço. Outro sim também é o número reduzido de efetivo. Temos bairros até não são efetivos, meios operacionais, estamos a falar de falta de carros suficientes, estamos a falar de fraca atuação dos efetivos, a falta de iluminação pública. Exatamente, isso também pode ser um dos fatores para... Claro, porque imagine só, quando nós não temos condições suficientes para darmos resposta aos problemas da criminalidade, então nós temos os criminosos que merecem ser. Por que eu disse isso? Porque imagine, um país onde existe lei que proíbe a vinda de bebidas alcoólicas a menor, mas essa lei não é vista não de forma é vista séria. Exatamente. Exato. Nós temos visto que meninos de 15, 17 anos a consumirem. Olha só, vê lá, o país, eu digo que as políticas implementadas para a profilaxia ou a segurança pública não são sérias. Primeiro, temos um país que proíbe a vinda de bebidas alcoólicas, mas ninguém é punido porque vendeu bebidas alcoólicas a um menor. Quantas drogas passam pelo aeroporto? Uma outra pessoa que é apanhada é levada como amostra para poder justificar os outros. Onde encontra-se os haxiches em Angola? Aqui aparece cocaína e outras drogas. Não são produzidas em Angola. A proliferação da arma de fogo pelos delinquentes. Será que as armas vendem no super? Vendem na Shoprite? Onde é que os criminosos encontram? E se não é a arma, as munições. Exatamente. Olha, vamos então, dar... eu diria, o país tem um criminoso que merece ter espaço para a fertilização de crimes. Olha, o senhor Chano teve aí a falar sobre as drogas. Será que as drogas é um dos meios que faz com que a pessoa roube ou torne-se delinquente? Senhor Francisco. Bem, na verdade é um dos meios. E a minha preocupação vai outra vez nas causas. Quem coloca essa droga à disposição do menino? Exatamente. Do menino, adolescente ou jovem. Ali regressamos na introdução. Na verdade nós não temos um problema de delinquência juvenil. É que o país tem adultos delinquentes. A delinquência começa nos adultos. Por isso aqui citar um padre que diz que eduque as crianças, não é? Para não punir os adultos.
nós temos adultos mal educados, passo o termo. Exatamente. E esses mal educados têm hoje o poder de gerir a coisa pública. Nós, quando temos um indivíduo que propicia que a droga chega na juventude, quando está lá na migração e fronteiras, tem corrupção, a droga chega. Quando os adultos, esses responsáveis públicos, têm mais de 3, 4, 5 mulheres e não tem a efetivação material e efetiva para essas famílias, todos os dias estamos a produzir delinquentes. Mas o delinquente é adulto. O problema da delinquência juvenil é pelo fato de termos delinquentes adultos. Por isso é que hoje vivemos o que vivemos, porque os delinquentes estão até no aparelho governativo e são estes que deviam utilizar políticas para o combate à mesma delinquência. Portanto, eu não sou daqueles de que a delinquência deve ser combatida com leis e com armas, tal como diz o Dr. Chang. Se já temos leis, já temos homens armados, por que não conseguimos? Não conseguimos porque não conversamos. A pessoa deve ser formatada enquanto cedo, que não deve subtrair um bem alheio. O pai deve estar ali para controlar os filhos, para dar o que é de direito aos filhos, para toda a sociedade crescer dentro dos princípios normativos de uma determinada sociedade. Mas só que existem... Tenho uma questão que irá para contribuir. À vontade. Exato. É importante que nós olhamos para as classes das drogas. Temos as drogas depressoras, temos as drogas alucinógenas, temos as drogas psicoanalépticas, psicodislépticas e por aí vai. Há uma classe de droga que nós chamamos as drogas depressoras, que são as drogas lícitas. Um dos grandes erros em Angola é a questão da publicidade destas bebidas alcoólicas. E muitas das vezes as bebidas alcoólicas são publicitadas em eventos desportivos onde prendem maior grosso de jovens a presenciar. No futebol, as publicidades dos palancas negras que dizem que é cuca e por aí vai. Qual é o objetivo desta droga? É de poder angariar um número de consumidores e quando os indivíduos consomem, a droga vai produzir efeitos psicofarmacológicos da droga. Por quê? Quando o álcool atinge o cérebro, que é o órgão abundantemente irrigado pelo sangue, vai afetar progressivamente as nossas capacidades perceptivas. Por isso é que existe uma relação muito chumbada entre o álcool e crime. Outro sim, e outras publicidades que dizem beba isso, não vou dizer a marca, porque é sensual. Estamos a querer dizer que a pessoa que não bebe não é sensual. E a pessoa que consome é que é sensual. Então, eu penso que se nós olharmos para a regulamentação das publicidades, estaríamos sim a prevenir o consumo de drogas lícitas, as chamadas lícitas. E por aí. E temos as drogas psicoanalépticas, que são os cannabis. E hoje em dia nós sabemos que a liamba são vendidas em qualquer porta. Em qualquer porta, sim, exatamente. Várias pessoas consomem, isso pode sim. Agora, outro sim, é a diferença entre criminoso e delinquente, tal como o Fono Francisco frisava. Isso. Por ali. Os estudos da criminalidade na pessoa não é vista, Dr. Francisco, só na idade adulta. Não, é a partir da criança. Da criança. Porque, olha, há um especialista chamado Mathieu Rose, escreveu o livro Psicologia Forense. Ele diz que o comportamento inicial do delinquente é a partir da infância. Quais são? A forma como a criança reage de forma negativa com outras crianças. Na escola, há queixas constantes da criança que pica ao lado constantemente ao colega. Briga, fuga da escola, a criança quando foge constantemente na escola, quando está constantemente em conflitos com outros colegas, ele é o que mais abusa, já tira algum dinheiro em casa, algumas moedas. Exatamente. Ali começamos a entender ou a construirmos o comportamento desta criança. A forma como ele reage. Quais são os objetos que a criança pega para tentar se defender. A criança mente. Mentir até não é a questão. A forma como a criança mente. Qual é a sensibilidade que a criança dá quando está a mentir? A frieza emocional. Tudo isso são preditores ou predicadores que nos levam a entender que estamos a construir uma criança que futuramente pode entrar para o crime. Agora, o delinquente e o criminoso são diferentes. São diferentes. Mas o criminoso é um delinquente. A diferença é, o delinquente tem uma cultura. Ou seja, ele vive do crime. Ele faz o crime como seu ganha-pão. E o delinquente tem que ter algum perfil, consumir droga, roubar,
ter um currículo, ou seja, ser reincidente, isso é delinquência, é o mundo, o universo. Por esta razão nós temos vizinhos que constantemente está a ser levado para a cadeia, volta, comete, volta, comete. Este é o delinquente. Agora o criminoso é aquele indivíduo que pode cometer e é punido por lei. Eu posso ser um criminoso, não ser um delinquente. Ok. Exato. Será que o governo deveria ter mais centros de reeducação para os menores? Olha, eu vou lhe dizer que centro Desculpa, começo com o Sr. Fernando. Sr. Francisco, desculpa. Bem, na verdade, os centros de reeducação, de reassocialização social, na verdade, nos fazem ainda muita falta. Okay. Não temos centros suficientes e nós temos agora o Instituto Nacional de Crianças, Sim. com dados estatísticos muito altos em matéria de criminalidade infantil. Sim. Portanto, achamos que a construção destes centros é efetivamente alguma coisa para minimizar, não é? Para Exatamente. prevenir até futuros delinquentes. Quando nós não olhamos para esta preocupação, nós temos hoje os orçamentos gerais do Estado, em que dá qualquer coisa como 0,6 na educação, dá alguma coisa ínfima para a saúde, dá mais outra coisa para a justiça. Portanto, nós quando estamos num país em que o orçamento geral do Estado é cabimentado maioritariamente para as forças de segurança, pura e simplesmente, nós não temos problema das famílias resolvido, não temos problemas das escolas, dos centros infantis. Não temos investimento, por exemplo, num órgão que trata da psique das pessoas. Das pessoas, Portanto, isso. nós não temos o problema da delinquência resolvido. Ok. E é este problema que enferma o nosso país. Sr. Chamo, por favor. Olha, você Shannon. percebe, Isso. exato, Shannon. Você percebe que o Francisco, de acordo, dentro do seu pensamento racional, fez uma crítica. Qual é? Você não resolveu problemas de base. Cria mais centro para a reeducação. Estás a querer dizer o quê? Eu não vou dar emprego, não vou dar policiamento, não vou dar energia, não vou dar escola e quem cometer crime vai na cadeia. Vai na cadeia. Porque é um perturbado, tem que ser reeducado. Não é. Olha, é bom que se acrescente centros, mas é importante que se invista no homem. É importante. Olha para o Ruanda. É uma chapada sem mão para Angola. Olha para outras sociedades africanas que desenvolveram da noite para o dia. Angola está com mais de 45 anos. Há mais de 45 anos. E eu tenho visto que os programas, para nós jovens, as nossas políticas são mais futurais. Nós temos problema da fome. Temos problema de baixo nível de escolaridade. Recolhe todos os jovens do gueto. Tu vais ver que os guetos não têm escola. E há baixo nível de escolaridade. Usei essa terminologia para facilitar a comunicação. Sim. Mas é importante dizermos que os centros são importantes, mas é importante equiparmos também as pessoas que vão ressocializar-nos. Imagine, nós temos problemas de superlotação presidiária. As nossas cadeias falham bastante no processo de reenquadramento, processo de readaptação, ressocialização. Por quê? Porque uma vez não há condições suficientes e depois quando indivíduos são lá, uns entram criminosos menores e acabam por ser contaminados e voltam a reincidir. Quando há reincidência de crimes, o criminoso sai da cadeia, volta a cometer, é porque o sistema de justiça há alguma falha. Exatamente, porque é bem visto que alguns marginais, né, saem da cadeia e depois voltam a fazer a mesma coisa. Não foi bem educado dentro da cadeia. Bem, na verdade não foi bem educado, mas também a questão que analisamos anteriormente, que tem que ver com o próprio sistema de segurança, a corrupção. Sim, isso. Vou lhe dar um exemplo do mercado do Catiton. Nós somos taxistas, como sabem. Sim. Nós apresentamos ao DIP um presumível delinquente que foi apanhado com uma arma de fogo. Shit. E ele estava vestido de um colete danado e devidamente identificado. Nós tomamos conhecimento da situação, chamamos a polícia o deteu, apresentou a arma, apresentou mais alguns amigos, enfim. Nós, enquanto instituição, emitimos uma nota de expulsão daquele indivíduo
da nossa organização, da ANATA e das paragens. Sim. Mas dias depois o indivíduo surge no mesmo local, já não identificado com os nossos uniformes. E portanto, nós comunicamos à polícia, olha, aquele indivíduo que estava detido, já está solta com uma arma de fogo, voltou no local a trabalhar. E nós emitimos um documento que tem força jurídica que a polícia deve aplicar para aquele indivíduo lá não estar, porque representa um perigo para a sociedade. Olha, e a polícia não consegue agir, porque ele saiu de lá por corrupção. Como é que não vamos ter pessoas reincidentes? Porque se essa pessoa sabe que posso cometer um crime hoje, posso até matar, mas vamos envolver algum valor, vamos corromper o A ou B e volto de novo. E quais são as consequências da criminalidade? Olha, vou lhe dizer, deixando o que Francisco disse, um dos grandes problemas é o sentimento de impunidade que nós estamos a viver. As pessoas são levadas, depois é ouvida e declarada por insuficiência de prova e é solta. Um dos grandes problemas da criminalidade do nosso país é o número de mortes que nós estamos a registrar. Temos visto constantemente, eu tenho dito que em Angola, por dia, mais de 3, 4 homicídios. E o grande problema é, muitos crimes não são publicitados. Há crimes ocultos, que não chegam também às estatísticas da polícia. E aqui falou-se da questão de um deles é aquela questão de que a pessoa foi vítima, vai para uma esquadra policial denunciar e acaba por sofrer outra revitimização. E isto tem consequências. As pessoas não vão denunciar mais. Outro também é a questão da polícia querer tratar o problema de forma trivial, ou seja, com o criminoso, a vítima e a polícia. E muitas das vezes acaba por não ter soluções e o criminoso volta a cometer. Então, sendo específico naquilo que são as consequências da criminalidade, sabemos efetivamente a maior é a morte. Por parte do criminoso, até porque é só um tempo, é uma questão temporal. Ninguém começa no crime de 17 até os 50 anos, porque também o criminoso tem que consumir algumas substâncias que possivelmente poderão lhe causar problemas, a perca de tempo na cadeia, e isto vai criar muitos contornos para a vida social do criminoso. Obrigada, Sr. Francisco. Vamos só fazer... Não, Sr. Chano, é isso? Chano Moreira. Desculpa lá. Vamos fazer só uma pausinhazinha, vamos já voltar à nossa conversa. Muito bem. Vamos para um curtíssimo intervalo, voltamos já em sua companhia. Não saia daí porque ainda tem muita coisa para lhe oferecer. Somos uma televisão jovem, com profissionais jovens. Trabalhamos para todos vocês. A nossa grelha de programação está recheada de informação, desporto e entretenimento. A E2MTV está totalmente equipada para servir em todo o território nacional. Cobrimos lives e todo tipo de eventos. Quer publicitar a sua marca, produto ou empresa? Entre em contato com a nossa área comercial. E2mcomercial@gmail.com. Ligue 946 43 18 72. Estamos em todas as plataformas digitais. E2MTV, o seu mundo infinito. Olá pessoal, eu sou Kitengo Kunga, ator e apresentador de TV. Estou com a E2MTV, um projeto de angolanos para angolanos. Acompanhe este grande trabalho dessa juventude nas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Venha cá ver o trabalho de jovens angolanos. E2MTV, o seu mundo infinito. Olá família, daqui fala para vocês quem? Talibã. Acompanhe esta televisão que é nossa, puramente angolana, E2MTV. Não só no YouTube, mas daqui a pouco também em outras plataformas. Estamos juntos. E2MTV, o seu mundo infinito. Acha como? O corpo Pedro Cabé.
Singa bange muvuyuna Singa bange le pekalu mama we Watoka la umiloloka Ngolo kubinga ngolo mfuka mama we Yoso la bange mazadina Singa bange le pekalu mama we Watoka la umiloloka É isso mesmo, Nguiloloque. Já estamos na nossa segunda parte do nosso programa. Você que só teve a oportunidade de ligar agora a sua televisão, estamos a falar sobre a criminalidade juvenil. Os nossos convidados já estão aqui no estúdio, eles estão aqui a abordar mais sobre este tema. Vamos sentar ao lado deles. Sejam bem-vindos à segunda parte do nosso programa. Muito obrigado. Senhor Francisco e senhor Shona. Shano. Perdoa, Shano. Vamos dar a sequência à nossa conversa, senhor Shano. O senhor Shano esteve a falar sobre a criminalidade, o crime que houve do agente que foi baleado. Exato. Estava a dizer que dentro dos estudos, não é? Da forma como os criminosos abordam, existem dois tipos ou duas classes de crimes. Temos os criminosos premeditados, que são aqueles indivíduos que premeditam crimes. Por exemplo, estamos aqui a falar dos assaltos na via pública de caminhões ou carrinhas que transportavam valores avultados, de pessoas que estão a sair no bancos e por aí vai. Estes, na maior parte das vezes, são premeditados. Por quê? Porque tem que existir alguém lá dentro do sistema que vai informar o que a vítima tem, onde a vítima está a se dirigir, com quem a vítima está a andar e, para isto, aliciar os criminosos a perseguirem as vítimas. Aqui é premeditado, porque geralmente o crime é articulado 22 horas, ou seja, 24 horas antes, melhor assim. 24 horas antes, porque os criminosos também precisam de preparar meios rolantes, que são motorizadas. Por que se usa motorizadas? Porque são velozes. Ultimamente está a acontecer isso. Ficam poucos no engarrafamento e procuram estudar melhor a zona onde vão abordar as vítimas. Agora, tem os crimes ocasionais.
Por exemplo, o crime que vitimou houve. este agente é um crime ocasional. Por quê? Porque os criminosos estavam a paisana, a circular na zona e observaram alguém que transportava quantidades de medicamentos, tinha uma pasta, logo sentiram-se aliciados porque presumiram eles que há valores, têm algum dinheiro. Exatamente. Logo eles foram para a vítima. Primeiro, são 3 pensamentos, de acordo com a minha forma de análise, que surgiram nos criminosos. Viram a vulnerabilidade da vítima, viram que a vítima estava sozinha, não tinha ninguém, Exatamente. não tinha polícia na zona. Isso também é um aspecto importante para os criminosos. Sim, tem cidades que Exato. só tem uma esquadra. Imagina. Principalmente o Catinton. Catinton, O senhor Chano Moreira. Chano vive neste lado do Catinton. Quantas esquadras tem? Olha, Quantas esquadras o móveis tem? Catinton, fazendo uma linha geográfica, está dividido em 2 zonas. O lado Sim. da Manhanga do Quilamba-Quiás. Do Quilamba-Quiás tem apenas a esquadra do Irrasta. E tem apenas uma escola pública que é para um grosso de mais de 3, 4 milhões de habitantes. E é insuficiente este Exatamente, número. sim. E isto pode produzir, pode produzir com que os criminosos fazem das suas de forma segura, porque não tem policiamento na zona. Mas então, estava a dizer do senhor, Exato. os criminosos abordaram, na tentativa de puxar a pasta, a vítima reagiu e caiu a arma que a vítima tinha, porque a vítima era paramilitar. Logo, os criminosos sentiram-se com medo, na tentativa de se defender, e efetuaram 2 disparos na cabeça da vítima. Claro, temos aqui que desincentivar a questão da reação por parte das pessoas, evitar contactos de força com os criminosos, Exatamente. porque ninguém sabe quem será a próxima vítima. Exatamente. Que responsabilidade têm os pais quando os jovens entram para o mundo do crime? Senhor Francisco, tens a honra. Bem, na verdade, os pais têm aqui uma dupla responsabilidade. A primeira tem que ver com a própria prevenção para que o menino não entre no crime. Os pais devem garantir a efetividade, a afetividade e a sua efetividade material para os filhos. Não tendo o pai próximo dos filhos para avisá-los sobre os perigos que a sociedade atravessa em função do nosso comportamento. Exatamente. No entanto, temos filhos propensos à delinquência, a futuros delinquentes. Portanto, estando já na fase da prática da delinquência ou dos crimes, os pais ainda têm a opção. A primeira opção é tentar procurar os centros de reabilitação social para estes filhos, e eu sou exemplo disso para os meus irmãos. É procurar corrigir aquilo que não fizemos no passado, ficar mais próximo da família e dos filhos, para que haja também esta aproximação, este diálogo que começa na família, tendo a família como a unidade fundamental da sociedade. Portanto, os pais têm aqui uma tarefa extremamente grande. Mas, na verdade, mais do que os pais, temos que olhar para o Estado, para os governos. Quando não se bonifica as famílias, quando nós temos famílias, hoje, de acordo com as estatísticas que estive a ler, nós temos 68% de famílias miseráveis. Famílias que estão abaixo de $1 por dia. Que isso? Portanto, um pai, mesmo que consciente, mesmo que eduque a família, que converse o suficiente com os filhos, mas é um pai que depende de uma empresa e um político que não faz salário há 3 meses. E o pai tem dificuldade de pagar as propinas do filho. O pai até não tem coragem de falar para os filhos sobre o que estão a viver. Logo, o filho procura por amizades de terceiro, por um amigo que tem o pai ministro, o pai general, que consegue alguma coisa. E o filho é dominado pelo comportamento desses filhos do suposto general, do rico, em que muitas vezes o comportamento não é normal, não é digno. Sim, não é um comportamento aceitável na sociedade, e o filho adquire, o que significa dizer que a pobreza, a miséria, a desigualdade concorre efetivamente para aquilo que estamos aqui a abordar. Formosa, eu queria fazer uma construção do comportamento do indivíduo da infância até a adolescência para melhor percepção. Repare, quando nós nascemos, não é?
temos um filho, é importante que haja orientação contínua e pontual. Por que eu estou a dizer isso? Porque meter a criança no mundo significa que estamos diante de uma selva em que há vários animais perigosos que podem levá-lo para outros caminhos. A criança começa na família. Se esta família for desviada, a criança começa a desviar-se. Há famílias que são completamente deturpadas, onde há mães que têm problema de coprofagia, outras ofendem constantemente. Sim. E a criança começa a crescer neste lar, onde há ofensas constantes. A criança começa a aprender com filmes agressivos. Porque as nossas crianças aprendem muito rápido. Muito rápido. Por quê? Sim. E depois, não só, quanto menor for, a capacidade de aprender e a capacidade de praticar e acreditar do que vê é verdade é maior também. Não há esclarecimento. Por outra, a criança vai crescendo. Segundo Hirsch, diz que a falha no processo de socialização da criança, ao entrar para a adolescência, acarreta os mesmos erros da infância. Repare, quando há falha na socialização primária, o indivíduo vai entrar para a adolescência com os mesmos comportamentos. E agora, é na adolescência onde o indivíduo vai se firmar. Porque, segundo a psicologia, o pensamento racional da criança começa com 12 anos. E é 12 anos em que o indivíduo começa a aprender e também não só vai ganhando forças, porque vai desenvolver o corpo, vai passar para outras fases e ali vai encontrar outros amigos. O poder de socialização é maior. Vai conhecer a namorada, vai conhecer outros amigos que se calhar já roubam, já praticam pequenos furtos e ali vai aliciar muito mais ainda. Então, é importante que os pais primam pelo diálogo. A orientação contínua. Contínua qual é? Formar a criança sempre. Conversar com os filhos antes de saírem, procurar saber quais são os amigos dos nossos filhos, porque há pais que só matriculam os filhos e depois abandonam as crianças. Sim. E muitos pensam que na escola combate-se a criminalidade tal como a família pune. Não. Exatamente. Na escola também pode ser um veio de contaminação, porque há muita relação com outras crianças. Sim. E quando adolescente, nós sabemos que o nosso Código Penal tipifica a ação criminosa a partir dos 16 anos. É a partir dos 16 anos que a criança começa a se firmar como um criminoso, como tal. Por esta razão é que temos que olhar para duas fases importantes do desenvolvimento humano. A infância e a adolescência. Se a infância estiver mal, a adolescência estiver mal, então temos o indivíduo com transtorno de personalidade e que é muitas das vezes difícil para corrigir. De que forma a população deve ajudar a polícia a terminar com a delinquência? Olha, outro problema é este. Isto aqui é um grande problema. Na verdade, nós temos apontado erros para a polícia. Atenção. O problema pode não ser da polícia. Porque a polícia, enquanto instituição, é uma instituição de bem. Passa o pionismo. É uma instituição de bem. O grande problema está nos agentes da polícia, que muitas das vezes, em vez de combaterem a criminalidade, fazem parte dela. Há bairros que você vê agentes da polícia a cobrar 200 kwanza, 100 kwanza nos agentes e por ali vai, nos taxistas. Nos taxistas, é verdade. Até 200 kwanzas é pouco, às vezes é mesmo 1000 kwanzas. 1000 kwanzas, olha só. E o outro problema é, temos que nutrir a consciência e apostar na formação dos agentes. A arma não pode ser o primeiro elemento para resolver o problema do agente. Temos que nutrir a pedagogia dos nossos agentes. É importante que o Paulo de Almeida não fale só sobre a questão da formação. É importante que se criem condições para os agentes estudarem. Temos tido agentes muito franzinos, que os passadores ou as patentes estão a bater no peito. E é um grande problema, porque os criminosos são grandes. São indivíduos que têm, se calhar, treinamentos. E por aí vai. Por esta razão, o combate da criminalidade deve ser cerrada, começando pela família, começando pela escola, pela igreja e por todos nós. E a polícia não pode ser vista apenas como uma única instituição. É importante que se saiba que também a polícia sofre porque não tem condições suficientes. E isto não é verdade. Sabemos deste problema. Sim, Francisco, por favor. Só para contribuir, efetivamente, isto acontece, o crime que acabou de relatar acontece, acho que 2 dias depois da polícia, enquanto órgão oficial, anunciar aqui algum clima de tranquilidade pública. Quer dizer, os delinquentes, imagina, deram resposta. Que não há tranquilidade nenhuma. Não há tranquilidade nenhuma. Portanto, na verdade, nós, enquanto cidadãos,
que devemos fazer é cultivar o hábito de denúncia. Claro. Na verdade, mas agora é preciso que essas denúncias sejam tratadas tal como devem ser nos termos dos processos. Exato. Um dos maiores problemas hoje em que os cidadãos não contribuem para a redução da delinquência tem que ver com a cobertura. Primeiro, é que se não é o parente do delinquente que encobre o crime, é um agente da autoridade. O agente que está lá para fazer o processo, muitas vezes ele forja um processo para dar suporte ao criminoso, para que dentro de dias ele se saia. Okay. Nós temos aqui prazos. O processo penal é feito de prazos. Exato. Qualquer que seja delinquente, mesmo que haja algumas provas, por outro lado, se o indivíduo que está tratado da matéria processual não for eficiente, não for capaz de informar tudo ao nível do processo, 2, 3, 4 dias depois, o indivíduo o marginal, é posto à liberdade. Mas também não pode ser o medo? Olha, nós não podemos olhar por políticas públicas de segurança como uma mera brincadeira. Ou seja, eu tenho dito, quer seja por minhas intervenções, nós temos brincado do gato e o rato com as políticas da criminalidade. Estás a ver? Porque são muito fragilizadas e é aquilo que se diz em Quimbundo, Cubango Pimpa, faz só o teu coro. Okay. Porque em países sérios o que acontece em Angola é abismal. Imagine, várias pessoas foram para as esquadras denunciarem, encontram que a primeira coisa, a esquadra não tem carro, fica lá, e depois o destratamento, os danos psicológicos e morais acabam por desincentivar o hábito de denúncia, Dr. Francisco. Eu não vou denunciar constantemente quando eu sei que o processo nem chega no teto, é apenas na esquadra e morre. E outro problema é nos tribunais, processos desaparecem. Eu estou com um caso em que o processo da minha prima não está no tribunal. Diz, está onde? Isto não vai só criar problemas sérios na nossa segurança pública, vai fazer com que as pessoas comecem a fazer justiça com as próprias mãos, porque há sentimento de impunidade, mas não estamos a querer dizer que temos que fazer. Exatamente. É importante dizer, o hábito de denúncia é fundamental, mas é importante mostrarmos o perigo. Quando as pessoas sofrem revitimização, ou seja, foi vítima pelo criminoso e agora é vítima da justiça, fica lá toda hora a pedir batatinha, porque não, é para nós aqui não temos carro, alugar um carro, é para dar gasolina no chefe e para poder seguir o processo é complicado. E nós temos que começar a aceitar os erros para melhorarmos. Ok. Senhor Chano, vamos agora chamar uma VT, um videoclipe do Carliteira. Esse videoclipe também tem a ver com o que nós estamos aqui a abordar agora, que é o título Sortuda, é isso? Soltura. Ah, Soltura, está certo, Soltura. Regi, já está preparado? Ok. Produtora Playlist em conexão com a Soltura, toma like com a assinatura. Soltura, toma like com a assinatura. O papo é grande, o queixoso é rijo. O papo é grande, toma like com a assinatura. Soltura, toma like com a assinatura.
toma like com assinatura. Soltura, 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 toma like com assinatura. Soltura, 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 toma like com assinatura. O papulo é grande, o queixoso é rijo. O papulo é grande, toma like com assinatura. Despertador toca e me espanto. De mais breve da cama levanto. Vou poder bluser, mas é aquela. Antes do banho acendi uma uela. A zongola lembei o cheiro. Ligou na bongo e sabulou. A esquadra perto de um banjo. Não demorou, a bongo chegou. Encontraram que se me deram pega. Não tinha combo pra soltar. Fiquei 9 dias detido. Quando soube fazer do salo me disseram foste despedido. Ai meu Deus, isso é azar. Cheguei em casa a lagrimar. Minha mãe disse filho não chora. Conheço alguém que pode ajudar. Mas é pra ser segurança. Respondi mamãe não faz mal. Meu primeiro dia de salo, farda no corpo, arma na mão. Estou consciente que são proteção. Cia, Duicia, avó Rangele, Guine. Produtora Playlist. Soltura, 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 toma like com assinatura. Soltura, 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 toma like com assinatura. O papulo é grande, o queixoso é rijo. O papulo é grande, toma like com assinatura. Soltura, 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 toma like com assinatura. Soltura, 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 toma like com assinatura. O papulo é grande, o queixoso é rijo. O papulo é grande, toma like com assinatura. Eu sou tipo Sputnik. Dói a quem doer. Os profissionais fizeram Titanic e os amadores fizeram Arca do Noé. Eu não sou de um estilo rico, mas sou do rico estilo Kuduro. É nóis, what do we know? City, soca, soca, papai tempo terra. Fazer da liberdade, abdicando dela. Estou pousado com meus negas na cidade, sempre pensando na favela. Se mora mamá, acontece. Se mora papá, acho que Gustavo. Se mora mamá, metamorfo. Se mora papá, Carlos Peneira, Nelo Romeu. Produtora Playlist. Acabamos de ver o videoclipe do nosso cantor Carlitera com o título Soltura. Ele fala de um jovem que esteve no mundo da criminalidade, então ele achou melhor sair deste mundo porque viu que neste mundo não tem nada para lhe oferecer. Olha, continuamos aqui com a nossa conversa com os nossos senhores. De volta. Teve o senhor Francisco a falar, por favor, pode terminar o seu raciocínio? Bem, na verdade estávamos a refletir sobre a criminalidade. Exato. E aqui a refletir sobre a morte do agente penitenciário, dias depois da resposta oficial da Polícia Nacional sobre a tranquilidade pública. Bem, na verdade, falando da cultura de denúncia, que é a última parte da nossa intervenção, sim, dizia o Dr. Chano, que na verdade é preciso que denunciemos
e tenhamos segurança do que a nossa denúncia será devidamente tratada. Eu, particularmente, fui vítima disto. Surgiu humilhante às madrugadas, convidamos os vizinhos, encaminhamos o humilhante à polícia. Inicialmente, a polícia dizia que não tinha transporte. Pegamos o mesmo, colocamos no meu transporte pessoal até a polícia e quando esperávamos que o processo deste indivíduo estava a ser formalizado, estávamos à espera de ser chamados para depor, nós nos avistamos com indivíduos em casa. Com o indivíduo em casa a dizer, olha, eu paguei na altura dos dólares, paguei $100 para sair e os senhores têm que me devolver os $100. Não faz isso, isso é verdade? Isto é verdade, isso aconteceu comigo no Benfica. Portanto, ali nasce o sentimento da ocultação dos crimes. Ou seja, muitos preferem tratar internamente. Exatamente. Hoje aparecem muitas pessoas mortas em contentores de lixo, porque as pessoas, não estamos a aconselhar isso a ninguém, mas porque algumas pessoas não têm certeza de que se for dar a queixa, vai ser feito. Será tratada essa pessoa. Existem pessoas altamente perigosas em que não pode estar solta. Exato. Portanto, ali nasce a falta de cultura de denúncia, porque as pessoas não têm segurança no sistema de justiça, em alguns casos, nos próprios agentes que tratam da matéria processual e daqueles que tratam dos reclusos nas cadeias, que a qualquer momento, por via de algum pagamento, por via de uma amizade com um responsável de polícia, esta pessoa recebe uma soltura. Exato. Pronto, falamos muito sobre aquilo que tem sido a criminalidade violenta, como homicídio, porte de arma de fogo, mas esquecemos de uma classe de crimes que também é importante, a questão das violações sexuais. Exatamente. Isto é bastante fundamental. Exatamente. Onde eu disse no princípio que temos que estudar as componentes psicológicas, porque é bem provável que neste grupo há indivíduos com parafilias. Parafilia, estamos a falar de indivíduos com preferências sexuais, uns indivíduos que são doentes mentais na classe de pedófilos, que têm atrações sexuais por crianças e adolescentes. E nós sabemos que uma vítima, quando não é curada, principalmente quando resiste aos danos sofridos, a consequência pode ser nefasta. Nós vimos crianças de 3 anos a serem violadas por indivíduos dos 20 e tal anos. Dos 20, 25, 30 anos, exatamente. Para nós analisarmos essas consequências, temos que ver em seguintes pormenores. Qual é o grau de parentesco entre a vítima e o agressor? Muitas das vezes são pessoas próximas. E a vítima, depois de ser violada, não é acompanhada por um especialista. Ali acaba por desenvolver outros contornos que podem comprometer o desenvolvimento emocional e social da criança. Exatamente. Olha que uma criança violada já não é a mesma pessoa não se é, não tiver acompanhamento. Se não tiver acompanhamento de Exato. Agora, outro aspecto que eu quero aqui realçar é as ondas de latrocínios, roubos seguidos de morte. Estamos a nos aproximar das quadras festivas. Exatamente. Nós temos visto, enquanto criminalista, nestas vésperas, os crimes acontecem com maior abundância. Os miliantes querem ter dinheiro para curtirem o Natal. Há muitos roubos, violações, sequestros de pessoas e por aí vai. É importante que a polícia tem que juntar a outras forças, porque só a Polícia Nacional, ou seja, a ordem pública, não é suficiente. Onde é que está a PIRI? Onde está a PIRI? Será que estamos a guardar a PIRI para o Natal? Será que a PIRI não é uma polícia angolana? Se há sentimento de insegurança, e não vamos mentir, porque todos os dias ocorrem assaltos e assassinatos. Quase todos os dias, é mesmo todos os dias. Por que é que não vamos solicitar a PM para nos ajudar, as Forças Armadas? O Brasil tem várias forças policiais. Portugal tem a GNR, que é a Guarda Nacional Republicana, a PIDE, Polícia Internacional de Defesa do Estado, tem a PJ, tem tantas forças que saem. Quando o problema é criminalidade, deve ser conjuntural. Todos nós temos que lutar contra esses fenómenos, porque se os meses de agosto, setembro, outubro está assim, não imagino dezembro. Como vamos curtir a quadra festiva? Se estamos a encontrar, nas palavras do nosso comissário-geral da polícia, há tranquilidade,
mas Mas as ações não que estão há, por detrás exatamente, não não há há. E nós não tranquilidade. queremos só embelezamento nas palavras, queremos Exatamente. respostas. Queremos respostas urgentes. E depois, o que vai acontecer? Ninguém Verdade. estará seguro. Exato. Números, Como até hoje ninguém está seguro. Aí está. Ninguém está seguro. Eu queria voltar ao Sr. Francisco para nos falar um pouquinho do vosso trabalho da ANATA. Vocês têm feito um trabalho muito lindo. Vocês estão de parabéns mesmo. Fala-nos um pouquinho. Obrigado. Bem, na verdade, há um outro fenômeno de delinquência que hoje acontece nos táxis, Sim. nas paragens e nos interiores dos táxis, quer azuis e brancos, quer outros com outras características, não é? Exato. Na verdade, nós, a ANATA, surgimos efetivamente para organizar o setor dos transportes rodoviário na classe dos taxistas. Portanto, hoje andar de táxi continua a ser um risco, porque não conhecemos o táxi que nos leva, não conhecemos a capacidade do próprio condutor do táxi, se está efetivamente preparado para o efeito ou não. Portanto, o que nós temos estado a fazer é ter o controle estatístico do número de veículos que o país tem ao serviço de táxi, dos profissionais do volante, conhecer o seu grau de preparação. Exato. E procurarmos por instituições públicas para prepará-los para serem verdadeiramente taxistas, porque nós precisamos de taxistas profissionais, onde o utente de táxi, o passageiro, sabe que está a bordo de uma viatura do número 100, por exemplo. Este número está lá escrito na ordem dos taxistas, numa instituição que regula a atividade. Se deixar os seus pertences no IAS, consegue, por via da comunicação a uma central, exatamente. conseguimos notar que o número 100 estava efetivamente ao serviço do táxi, Sim. é o Antônio ou o Cicrano. Ok. Isto ainda não está resolvido. E como estamos a falar mesmo da delinquência, os delinquentes evoluem todos os dias, as táticas de assaltos, enfim. Hoje, pelo facto da atividade ser meramente é uma atividade ainda não profissional, de acordo com o decreto 128/10, Sim, sim. é uma atividade ocasional. E é nesta ocasião em que o ladrão aproveita. Tem um carro de um amigo, pega, vai supostamente fazer táxi, coloca pessoas com bens valiosos e coloca. Portanto, este tem sido o nosso trabalho Já de estamos interação. mesmo na reta com as final. Gostaria que deixassem as últimas considerações no Facebook. Por favor, oportunidade. Podem falar para essa câmera. Estamos relativamente ao tema em discussão, nós estamos preocupados com a situação. Lamentavelmente, existem delinquentes a se fazer passar por profissionais de táxi ou mototaxistas. Nós queremos dizer que não há taxista delinquente, mas sim há delinquente a fazer táxi, supostamente. E vamos continuar a trabalhar para que isto acabe. E para aqueles que quiserem nos contactar, nós somos a Associação Nova Aliança dos Taxistas de Angola. Estamos com sede em Luanda, Viana, Rocha Pinto e Kazenga. E podemos ser contactados pelo WhatsApp através do 916 62 53 61. Os abraços. Vão para quem? Nossos abraços vão especialmente para os taxistas. Estamos no mês do Dia Nacional dos Taxistas, comemorado muito recentemente. E continuamos a apelar para quem é de direito para olhar na situação dos profissionais do volante, que contribuem muito para o desemprego nesse país. Ora, que somos 3 milhões de pessoas a praticar a atividade de táxi no país. Sim, senhora. Obrigada, Portanto, senhora. precisamos trabalhar, precisamos de ser ouvidos por quem é de direito. Exatamente. Para organizar Tens a classe. oportunidade, por favor, estamos mesmo sem tempo. Mais do que crítica, é também incentivar a Polícia Nacional a estar atento, a controlar os modos operandi dos criminosos, deixar de marginalizar a classe dos mototaxistas e olharmos para os modos operandi, como os criminosos têm evoluído na sua abordagem perante as vítimas. Quero também mandar abraço ao Serviço de Investigação Criminal por alguns crimes esclarecidos e outros ainda por serem investigados, e acreditamos com fé e com coração que a polícia há de esclarecer muitos crimes e há de desenvolver ou devolver a tranquilidade pública
a todos os angolanos. Chegamos na reta final do nosso programa, o que é bom, dura pouco. Convida-se a seguir as nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Twitter. É só escrever a Dose MTV com a letra maiúscula para poder nos encontrar. Sigam também o nosso canal do YouTube, é Dose MTV. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Vamos terminar agora com a música Minha Regi. Põe sua música. Antes de eu ir embora, eu quero aquecer aqui. Rápido. Ei. Então. I2 MTV. O seu mundo infinito.